Exatamente. Bom dia a todos, bom dia, Jordana, seja bem-vinda ao primeiro seminário que você participa conosco. Jefferson, a Priscila já vai abrir? Não despegar das 10 certinho, Uhum. né? Tem muita gente entrando ainda aqui no lobby, tudo. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Jordana. Obrigado por sua presença, viu? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Nicole. Olá, pessoal. Muito bom dia Omar, a todos. Bom dia, Omar. Doutor Omar. Bom dia, bom dia. Ótimo. Priscila, tá muito baixo aí, gente, o som da Priscila. Acho que seu microfone está fechado, Priscila. Podemos começar, né? Sim. Melhorou, gente? Fala de novo, por favor. Melhorou? Está um pouquinho baixo. Bom dia a todos. Agora estamos melhor? Tá ótimo. Agora sim. Agora está. Bom, gente, bom dia. Queria agradecer a presença de todos no nosso encontro semanal do seminário aqui do Antunes Mascarenhas.
agradecer o prestígio da presença de todos os nossos colegas. O nosso seminário ele tem, na verdade, um objetivo da gente compartilhar as experiências relacionadas com os artigos do Código de Processo Civil. E a gente vai deixar o chat aberto para as perguntas. Fiquem todos à vontade para fazer as intervenções necessárias. Aqui, através do Teams, a gente tem a ferramenta de levantar a mão. Mas, assim que qualquer colega quiser compartilhar qualquer experiência ou fazer algum acréscimo a todo o debate que será feito durante o seminário sobre os temas, fiquem à vontade. A gente vai contar com a explanação hoje do Dr. Omar e do Dr. Jefferson, que são os nossos colegas aqui do escritório, com a intervenção também do Dr. Henrique e também do Dr. Igor Antunes. Agora eu passo a palavra para o Dr. Jefferson. Bom dia. Antes de iniciar, eu vou retornar a palavra, não para a Priscila, mas para o Dr. Igor, para ele fazer as aberturas e as boas-vindas a todos, gente. Tá. Bom dia, gente. É uma satisfação estar com todos esses colegas muito queridos aqui, né, em nosso diálogo sobre o Código de Processo Civil, né. É sempre uma alegria fazermos esse encontro mensal, né, com a visão prática do direito, da aplicação para nós operadores do direito, todos ligados ao processo, né, à operação do processo civil. Né? Mais uma vez, nós vamos buscar aqui trazer nossas experiências, a vivência, discutirmos com todos os que estão aqui participando, de forma a democratizarmos cada dia mais esse conhecimento, né? A gente hoje vai tratar de um tema importantíssimo, né? Vamos falar das provas, que são um dos pilares centrais do processo, né? As provas, a demonstração do direito, né? Cada dia mais célere, mais dinâmico. Então, nós vamos hoje trazer alguns temas muito interessantes para discussão, né? Não temos a intenção, quem já participou dos nossos seminários, dos nossos diálogos aqui, não é longe de ser uma aula, ainda mais que estamos tratando com colegas de altíssimo nível, é realmente uma intenção de trazermos a experiência, uma troca, debates para situações interessantes. A gente busca aqui trazer novidades do CPC, né? Como é que as coisas, como é que a poeira vai abaixando, vai se sedimentando aí, sobretudo depois do CPC de 2015, que já não se faz tão novo mais situações noves. A gente vai estar muito atento também à situação da tecnologia, da virtualização do direito, o que a gente vem deparando extremamente aí. Verificamos que, já sabemos, aliás, há muito tempo, que o direito vem mudando de uma forma intensa, né? O que antes demorava uma década, 2 décadas para acontecer, hoje em dia demora 1 ano, 2 e quem sabe menos. E às vezes o que viria por década demora 4, 5 meses para acontecer, bastando uma pandemia para acelerar tudo isso, como nós tivemos aí o exemplo agora, claro, na nossa vida, tá? Dessa pandemia, que veio a forçar-nos, né, juntamente com o judiciário, a evoluirmos, nos deixa isso de bom para essa virtualização, essa oralidade, essa praticidade, essa comunicação. Então, nós vamos tentar aqui fazer uma análise breve, né? Os nossos diálogos têm hora e pouca, não são maçantes, são intensos. Vou provocar muitos colegas aqui, tá, gente? Porque vão trazer a informação, vão trazer o que a gente está vivenciando aí nas nossas assessorias jurídicas pelo Brasil. E... Estou aceitando a galera. Microfone aberto aí, gente. Henrique, Priscila. Então... Desculpa. Vamos buscar trazer para vocês, para a gente, para nós debatermos aqui, são exemplos de situações que eu, por exemplo, nós debatemos aqui com o Jefferson, o Omar, o Mascarenhas, o pessoal todo, o Henrique, Gustavo e José Geraldo e etc. A gente tem debatido, por exemplo, como é que vão ser, como é que continuarão sendo as situações de prova. Nós tivemos aí, esse mês, foram centenas de audiências virtuais, né? Eu gostaria que os nossos colegas advogados trouxessem aqui experiências, as situações
novel, o inusitado que apareceu nessas audiências virtuais, há quanto anda isso aí, há quanto tempo anda isso aí? Como é que é a nossa experiência com a utilização da ata notarial? O que a gente visualiza da utilização dessas provas eletrônicas, gente? Vocês repararam, por exemplo, que a gente anda fazendo reuniões, fechando contratos, gerando possíveis discussões, demandas, tudo pelo Teams, pelo Zoom, né? As tratativas hoje estão sendo registradas eletronicamente. Aliás, olha ali, está aí em cima do nosso vídeo, a gravação foi iniciada, está todo mundo verificando, todos os copartícipes. Já pensaram, lógico que não é o caso aqui, mas fora dessa nossa situação, como é que esses contatos valerão como prova, né? Como é que a gente traria isso ao processo? Como é que nós visualizaríamos bons atalhos, a potencialização do tempo, a facilitação em nossas petições para os magistrados, né? É um desafio para todos, não é só para a advocacia, claro, para o judiciário também, para todos os operadores. Mas nós, operadores do lado de cá, a maioria de nós aqui, advogados, né? Que nos valemos do judiciário, acho que a gente pode fazer tanta coisa para facilitar para a gente e também para o judiciário. Colocamos-nos no lugar imaginário do magistrado e vamos fazer uma petição e vamos juntar, por exemplo, 200 provas, 200 documentos. Por que não a gente pegar os principais, juntar na própria peça, com interatividade, com destaque, né? Com o movimento eletrônico da peça, tal qual fazemos aqui, uma visualização do juiz, um apontamento, uma melhor clarividência dessas provas. Como é que a gente pode, por exemplo, trabalhar a ata notarial, né? O documento, ou coisa, a gente trabalha com ata notarial aqui há mais de 20 anos, né? Agora o CPC trouxe a ata notarial, ela está bem mais comum, os cartórios agradecem, e nós também, mas como, né, professor Omar, professor Jefferson, Gustavo, todos os caros, grandes colegas aqui do escritório, a Karina, a Dani, todo mundo, nossos colegas dos várias assessorias jurídicas que estão nos assistindo aqui pelo Brasil, nos dando alegria, dá vontade de falar todo mundo, mas, né, são muitos, graças a Deus, e eu não me permitiria esquecer um que fosse, né? Então, vamos começar isso aí, né, doutor Jefferson? Vou passar a palavra para o Jefferson, nosso colega, professor, para darmos início a isso aí. E vou pedir, viu, Nicole, Daniele, Priscila, Karina, esse pessoal de frente de audiência, dessa virtualidade, dessas provas, dessa situação novel que aconteceu aí. O nosso objetivo é divulgarmos, trocarmos essa experiência com nossos colegas aqui, muito mais que a situação tão somente acadêmica, jurisprudencial, na letra da linha, doutrinária, mesmo porque temos muitos craques nos assistindo, a gente tem a intenção aqui de dividir com vocês o pulo do gato, né? São audiências praticadas de norte a sul, em Manaus, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio, Recife, Bahia. Então, vivenciamos aí muita coisa. Vamos trocar essas experiências. Até eu quero também vivenciar isso aqui direto, né, com os colegas que às vezes estão perto aqui e a gente não vê, né? Vamos lá, Jefferson, vou passar a palavra para você para começarmos. Um abraço a todos, sejam bem-vindos. Vamos lá aos nossos trabalhos. Ótimo. Obrigado, doutor Igor, obrigado a todos que estão conosco nesta manhã chuvosa aqui em Belo Horizonte, né? Para alguns estão fora de BH. Satisfação enorme, a gente já está dando continuidade a esse diálogo sobre o CPC, né? Que tem a intenção primordial de trocar experiências dentro desse conteúdo, e o nosso roteiro, ele é o CPC efetivamente. Para a gente ter uma linha, um norte de caminho e vamos recheá-lo aqui com as vivências, com as atuações cotidianas do escritório, de clientes, de parceiros, né? Agradecer a presença de todos aqui e dar uma informação em destaque que o nosso colega, doutor Henrique Martins Faria, né, ele foi nomeado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo doutor Felipe Santa Cruz, a membro, vou tomar a liberdade de ler aqui, membro da Comissão Especial de Assuntos Regulatórios, desde o dia 9 de abril. Parabéns, doutor Henrique, está com uma árdua tarefa, um desafio grande pela frente aí. O nosso sócio que nos representa, né, Jefferson? Exatamente. Para
ajudar-nos, essa classe que tanto precisa aí de apoio de gente robusta, né? Que bacana. E o Henrique nos orgulha, nosso sócio, nós trouxemos de volta de Brasília, mas ele fica aqui e Brasília, tem ficado muito em Brasília também. É uma grande contribuição que vai trazer para nós e para a classe, tenho certeza disso. Exatamente. Obrigado, meus colegas. Estamos aí para servir sempre, viu? Obrigado. É isso aí, doutor Mas Henrique. Vamos lá, Jefferson, vamos acelerar a máquina aí. Nós temos muita coisa, o caminho hoje é longo, né? Nós temos aí um tempo para cuidar disso aqui. Mas, enfim, nossos temas estão aqui, nós vamos passar por cada um deles, claro, trazendo pontos principais, pontos de arroxos, pontos de desafios, para a gente poder discutir e crescer. E fiquem todos muito bem à vontade para poder fazer uma interferência, fazer um relato, fazer uma interrupção. A doutora Priscila está acompanhando isso aí, pode interromper com áudio ou com a mãozinha levantando, fiquem muito bem à vontade, tá? A participação, o interesse é o diálogo, por isso que chama diálogo. Precisamos de todos estarmos trabalhando juntos aqui, né? Uma conversa, efetivamente. Bom, audiência, aqui, antes de mais nada, antes de falar propriamente da audiência, nós estamos caminhando pelo processo de conhecimento, estamos caminhando para encerrar a primeira fase, a primeira instância aqui, que no nosso próximo encontro nós vamos tratar de sentença, né? E a sentença ela vai encerrar a jurisdição aqui do magistrado, a primeira instância. E a audiência de instrução e julgamento, ela é importantíssima, né? Tem colegas aqui que a gente sempre discute, naquele momento da audiência, é o momento que você está atento a todos os instantes, ao magistrado, às testemunhas eventuais, peritos, aos colegas que estão ali, porque é uma dinâmica a audiência e a gente sabe que vários direitos poderão ser perdidos, precluídos nesse momento ali. Então, é um local de extrema atenção do advogado, né? E o magistrado, como a gente já sabia, isso já era do CPC antigo, ele coordena a audiência, né? E, inclusive, tem poder de polícia para alguns eventuais abusos que possam acontecer dentro daquilo ali, né? Situações um pouco diferenciadas que nós temos aqui, que o CPC incluiu o dever do magistrado de tratar a todos com urbanidade, né? Temos que ter esse respeito mútuo, isso é uma questão até social, mas o CPC trouxe como situação inserida, né? E uma circunstância muito interessante, duas aqui até que eu queria destacar. Primeiro, hoje, com essas tecnologias que o doutor Igor falou inicialmente aí, hoje a audiência pode ser até gravada de forma unilateral por uma parte, até sem autorização judicial, né? Basta comunicar, excelência, estou gravando, e aí, eventualmente, pode haver esta gravação, né? Dada a tecnologia. A tecnologia entrou na nossa vida e alguns colegas resistentes, a gente tem que, né, se curvar. A coisa mudou, estamos em um momento diferente, e a pandemia veio acelerar isso aí, né? O que já foi falado, vou fazer uma inversão do que Juscelino falou, né? Não, inversão não, na verdade é o que ele disse, né? 50 anos em 5, aqui nós também estamos trabalhando com essa lógica. Hoje o judiciário está assim, acelerado muito mais aí, catalisado pela pandemia. Uma coisa importante também, a audiência, ela será reduzida a termo, isso é uma certeza para todos os colegas, né? Todos os viventes disso aqui. Tudo é reduzido a termo, é escrito. E o juiz deve registrar todos os requerimentos. Então, temos que ter uma atenção enorme, a doutora Priscila vai destacar uma vivência daqui a pouquinho, em caso de situações taxativas para agravo do instrumento. Hoje, em deferimento de prova, não cabe agravo, né? E aí, como nós vamos fazer? Talvez num requerimento, na audiência que você pediu a prova e o juiz negou, é importante você fazer uma preliminar de apelação, né? Então, isso aí nós vamos ver, os requerimentos são todos acrescentados na ata de audiência, né? Pode haver essa gravação, ele vai ter que, vai tratar, isso já é natural, é muito comum isso, né? No nosso meio, tratar a todos com urbanidade. Eu vou fazer uma pausa nisso aqui, porque eu quero mostrar uma outra circunstância para todos, não perdemos a conexão não, tá? Deixa eu ver aqui, um ponto, isso aqui, uma audiência, às vezes, tem colegas, às vezes, que não é do direito, propriamente dito, tem, né, o nosso seminário, cada dia mais, ele está, felizmente,
crescendo. E aqui tem uma intimação simples, mas é para uma audiência de conciliação, em que o juiz nos intimou para ver, e aqui foi pelo sistema Webex, né? Não sei se todos estão vendo aqui, o Webex, com a designação, o acesso à plataforma, e aí a gente tem um link de acesso um pouco mais... Opa, deixa eu subir aqui. Um pouquinho mais aqui ao final, né? Informando qual é o link que você vai acessar, o número da reunião e a senha, né? E ele vem até destacando, a própria intimação já destaca, olha, impossibilidade técnica, o advogado ele tem que manifestar, informando, se a parte estiver desassistida em caso de juizado especial, né? Que é possível abrir mão da defesa técnica, a vara, o juízo até disponibiliza o WhatsApp. Vejam aqui que eu fiz 2 destaques no WhatsApp e em eventual e-mail, né, para o caso de juizado especial. Então, são as novidades que temos aí que trabalhar com elas, né, na atualidade. E de audiências aqui, o escritório já passou por centenas, incrivelmente centenas de audiências pós-pandemia, no momento mais crítico. E eu tenho alguns colegas que querem dar alguns relatos aí, poderiam nos ajudar, a doutora Karine, a doutora Nicole, a doutora Daniele. Se quiserem, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre as peculiaridades aí da audiência que passamos, né? Algumas delas. Dani, Nicole. Bom dia a todos. Oi, bom dia. Bom dia. Na verdade, foi uma situação assim, inusitada, né? Participei de uma audiência com a presença da doutora Nicole e nós identificamos que estava na mesma sala advogado, preposto e testemunha. E aí a juíza perguntou quem que estava, pediu para que se retirasse da sala, né, do local onde estava sendo vinculada à audiência. Aí ela falou que já teria saído todos, né, os participantes, mas assim, nós identificamos que durante a audiência ela falava com alguém, ela fazia umas, né, está na casa e teria alguma pessoa, né, do lar ali, que não fazia parte da audiência, mas assim, é uma situação que a gente tem que pensar muito, porque na verdade, está sendo instruída ali do lado. Então, a testemunha está ouvindo o preposto, vice-versa, e ali é tudo muito, assim, que negócio, né? Tá tudo, a figurinha já toda carimbada, né? Acho que se a Nicole estiver presente aí, doutora Nicole, então, sim. Puder acrescentar essa parte que a gente vivenciou. Falar, mas o meu microfone estava mudo. Bom dia a todos. Bom dia. No escritório, praticamente, assim, todos os dias nós temos audiência, fizemos ontem, faremos amanhã, essas audiências virtuais. Como o Jefferson falou, depende muito, na verdade, da comarca e do tribunal. Tem vários sistemas, tem um Cisco, às vezes é pelo WhatsApp, às vezes é pelo Telegram, essa intimação. E uma observação que eu faço, que nós trabalhamos muito com o juizado especial cível, é referente a essa discrepância de entendimento, né, quanto ao réu e quanto ao autor. Se será aplicada a contumácia, a revelia ou não, caso não comparecimento, né, na sala virtual de audiência. Muitos tribunais, muitas comarcas entendem que o não comparecimento seria como se fosse a contumácia ou a revelia, independente de fatores externos. Em algumas dessas intimações que nós recebemos, inclusive, já vem essa observação. Mas em outros, há essa questão da tolerância, caso do não comparecimento. Esse fato, por exemplo, ocorreu conosco na segunda-feira, eu e o Pedro fomos fazer uma audiência, estávamos aguardando. Inclusive, tem se aplicado também no ambiente virtual os 15 minutos de tolerância para comparecimento. E a parte autora não compareceu. Nesse caso, a parte autora estava assistida de advogado, mas ela não compareceu. E aí eu questionei ao advogado, ao conciliador, e ele falou que, tendo em vista, né, essa questão nova, né, desse tipo de audiência virtual,
que não seria obrigatório a parte comparecer na audiência, porque poderia ter qualquer tipo de problema, até mesmo de conexão. Então, há realmente essa divergência, eu creio que futuramente isso será muito discutido, acerca se o comparecimento ou não acata, no caso do juizado, de revelia ou contumácia, e na justiça comum da aplicação de multa. Nós que trabalhamos com comarcas do Brasil todo, vivenciamos diversos tipos de situação. Além dessa da audiência que eu e a Karina fizemos, que estavam na mesma sala, advogado, autora, testemunha, há muitos casos que realmente as comarcas são extremamente precárias. A conexão da internet é muito falha, o próprio judiciário tem dificuldade de dar prosseguimento na conexão. Em uma das audiências eu pedi, era una no juizado, eu pedi para converter em instrução, e o conciliador me disse, olha, a conexão está muito ruim, realmente falhava muito, e teve que designar uma nova audiência virtual. Então, esse cenário é muito novo, e essas peculiaridades eu creio que serão muito discutidas mais à frente, principalmente nessa questão. O autor não compareceu, o réu não compareceu, isso implica em revelia, contumácia, aplicação de multa. E outra contribuição é justamente referente a essa questão de estar presente no mesmo ambiente, advogado, testemunha, sim, principalmente comigo, que trabalho com o banco mercantil, principalmente na qualidade de réu. A gente percebe que o autor, muitas vezes, está, quando ele está assistido de advogado, ele está no escritório do advogado que o representa, e que à frente dele você percebe que ele sempre está olhando para frente, porque ele está em orientação, principalmente quando ele é instruído. E fica uma situação difícil, porque o ambiente, você não tem uma visão completa do ambiente. Então, você percebe aquilo, mas você não consegue provar que ele está sendo instruído. E uma outra peculiaridade que eu vivenciei é que quando o autor não está na mesma sala, a audiência é conduzida de forma completamente diversa. No mesmo caso do juizado, uma audiência que era de conciliação, que foi convertida em una, você percebe que o advogado, na verdade, ele foi pego de surpresa, que ele não esperava que eu pedisse a conversão em audiência una, ele não esperava que eu pedisse para instruir o cliente dele, e quando eu comecei a fazer as perguntas para a parte autora, ela simplesmente, como se diz, deslizou e passou a responder tudo aquilo que eu pretendi. Você via que ela definitivamente não foi instruída, e a condução da audiência foi de forma completamente diversa. Na minha opinião pessoal, eu acho muito complexo a audiência de instrução. Eu acho que, tendo todas essas situações que eu vivenciei, eu creio que a audiência de instrução não deveria ocorrer nessa forma virtual. Ou então, caso ocorra, que seja, algumas comarcas isso acontece, com a autora está presente no fórum ou no juizado, na frente ali do conciliador, e aí os advogados estão cada um no seu local, mas que seja dessa forma, mas ambiente neutro, presentes Nicole? no mesmo ambiente gera realmente esse conflito, e até mesmo como que vamos às vezes impugnar, como que vamos às vezes falar algo que não temos certeza. Tudo indica que há alguém na frente dela instruindo, sim, mas não temos como provar. Até mesmo se a gente pedir para virar a câmera, a pessoa pode rapidamente se afastar, ir para o lado, e a gente nunca vai conseguir, na verdade, atestar essa suspeita. Então, a contribuição que eu tinha era basicamente essa, a minha opinião, de que a audiência de instrução na forma virtual é bem complexo. Eu acho que tem essas situações que prejudicam ambos os lados. Isso. E é isso. As situações que eu mais vivencio são essas. Boa participação, Nicole. Bom dia, estão me ouvindo? Estamos. Nesse sentido, só... bom dia.
Bom dia a todos, é um prazer estar falando com os nobres colegas, dividir um pouquinho das nossas experiências. A minha experiência é bem parecida com a doutora Nicole e com a experiência da doutora Karina em audiência, só que eu sou da parte autora. E aconteceu a mesma coisa, a gente estava aguardando a oitiva das testemunhas, e no caso da testemunha da parte ré, ela estava na mesma sala, usando o mesmo computador que a advogada. A juíza pediu, no momento da oitiva da minha testemunha, que a advogada da parte ré mostrasse a testemunha dela saindo da sala. Ela virou o computador, mostrou a testemunha saindo da sala e depois retornou com o computador para frente dela, né, que filmasse, mostrasse somente ela. E isso não impede da parte retornar da testemunha dela retornar para a sala e acabar ouvindo a oitiva da minha testemunha. Mas, como a doutora Nicole falou, a gente não tem o controle realmente de todo o ambiente. A juíza, eu entendo, já experiente nessa situação, assim que a testemunha da outra parte retornou para ser ouvida, ela questionou, falou assim, você conhece a testemunha que estava falando agora? Você já viu ela em algum lugar? Meio que para induzi-la, caso ela estivesse na sala ouvindo o depoimento dela, ela ia acabar falando, não, já vi ou já conheço, mas no momento realmente ela tenha sido bem orientada, ela falou, não, nunca vi, não conheço, mas enfim, a gente realmente não tem o controle do que está acontecendo na audiência, não tem como saber se as testemunhas estão se ouvindo. Testemunha, preposto, não tem como realmente ter essa certeza. É uma situação complicada, mas realmente nós não temos como comprovar o que está acontecendo. Então, a gente tem que se adaptar e acreditar que o que está sendo feito de maneira correta. Isso aí. Na verdade, Daniele, bom dia a todos. Antes de mais nada, uma satisfação participar aqui com vocês, estar junto de vocês nesse momento que tem sido tão construtivo para todos. Eu entendo que nós vamos enfrentar muitos questionamentos em relação à validade destas audiências. A doutrina já vem se debatendo em relação a isso, e as possibilidades de nulidade são muitas, ou há muitas questões que podem implicar em nulidade desses atos. E muitos juízes têm feito uma ponderação, dizendo que precisamos nos adaptar e que não podemos ter receio destas hipóteses de nulidade, que deveríamos ser condescendentes até certo ponto com algumas situações. Mas isso é o tempo que vai dizer. Só o tempo vai nos dizer como, até que ponto essa condescendência vai chegar e até que ponto isso vai ser usado também como artifício, às vezes, para tumultuar um processo, para postergar um determinado resultado. Então, é um novo que estamos enfrentar e que precisamos ter muito trato, cuidado, né, doutor Omar? Isso, muita sensibilidade para lidar com essas situações. Obrigado aos colegas, né? É realmente muito vivo essa estrutura de audiência e dinâmico também, né? O doutor Nicole deu uma provável solução aí que seria interessante. Uma IJ, por exemplo, fosse na sede do juízo com distanciamento, né? Enfim, são cenas de próximos capítulos que nós vamos ver, né? Só uma intervenção, Jefferson. Fique à vontade, doutor Igor. O que vale muito nisso aí é a gente ver, nós como operadores temos que estar atentos, porque o direito está em ebulição como nunca esteve. Nós nos deparamos hoje com essas audiências virtuais, com 1000 situações que seriam, em outros tempos presenciais, gerariam, né, absolutas nulidades, tá? Mas estamos esperando que a coisa
Ô, Igor, seu áudio está fechado. Seu microfone alguém está fechou. fechado. Nossa, me perdoe, falei aqui então com o áudio fechado. Tá, perdoe 1000 vezes. Bom, vamos voltar. É interessante disso tudo, das palavras da Nicole, da doutora Daniele, da Karina, da experiência disso aí, transmitida pelo doutor Omar também, que o direito está em ebulição, como nunca esteve, como jamais esteve. Chegaremos a bom porto, mas nesse caminho precisaremos, como operadores, ter muito cuidado. Muito cuidado com má fé, com más intenções e com situações de procrastinação que estão abertas, né? Os tribunais ainda receberão avalanches de discussão, depois nós teremos aí a pacificação disso, né? E eu lembro que será muito interessante todos nós gravarmos o que é permitido fazer, todos esses procedimentos, né? Seja para que possamos usar em defesa ou para evitarmos situações de abuso. Então, é um novo desafio, é um novo terreno, um novo aprendizado essas audiências virtuais, né? Que a gente vê aqui, a Nicole, ela faz o Nordeste inteiro, o Centro-Oeste, a Dani deve fazer com muita capilaridade, Brasil também, então são vivências interessantes para nós ouvirmos aí, né? Exatamente, né? É um terreno ainda que está sendo muito mexido e que vai sofrer algumas implicações, como todos os colegas disseram, né? A prova, todos nós sabemos que ela é importantíssima, né? Ela vai formar o convencimento do juiz. E aqui nós temos uma aplicação no CPC de 2015 quanto à prova emprestada. A gente não tinha isso codificado, hoje nós temos, né? E o juiz vai aplicar o valor que ele entende como devido para aquela prova trazida de outros autos. É importante isso também, a gente tem algumas situações de interferências, né, de situações de fato de um que pode ser levado a outro caso e hoje é permitido legalmente, né? Alguns colegas vão falar algumas coisas sobre ônus da prova, essas coisas posteriormente, que essa inversão, todos nós sabemos que todos que alegam em processo, as partes que alegam, elas que devem provar. Eventualmente, pode este ônus, essa determinação da prova ser direcionada ao outro polo. E aí o juiz poderá determinar que a outra parte faça a sua prova. Isso é chamado de inversão, né? Como alguns colegas vão falar, né? Nós temos que lembrar que o processo ele é feito para um caminho final, uma sentença, uma decisão sobre aquela demanda, aquela questão. E que, eventualmente, não havendo o comparecimento do réu, é muito importante a gente lembrar que a demanda não está totalmente ganha, né? Porque a questão de revelia, o juiz vai avaliar uma revelia com as provas que constam nos autos. Então, o autor, eventualmente, com uma prova muito precária, né, com a situação de comprovação das suas alegações muito fraca, pode até gerar uma improcedência, né? Então, vamos ficar atento a isso aqui. O doutor Omar tinha me falado que tinha uma exposição sobre da prova, né, doutor Omar? Isso. Isso. Na verdade, sobre essa nova forma de tratar o ônus da prova, trazida pelo CPC de 2015, conhecida por todos, né, que é a distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, eu queria destacar rapidamente aqui duas situações que vivenciamos no escritório, só para poder abordar o ônus da prova e a questão da distribuição dinâmica. Então, bem rapidamente, de forma superficial, mas só eu acho importante mencionar isso. Um deles é uma ação de responsabilidade civil, uma reparação de dano, compensação por dano moral e obrigação de fazer, que propusemos contra um hospital. A situação era uma suposta troca de bebês. Os pais, então, 40 anos depois do nascimento da criança, descobriram que a criança não era sua filha biológica. 40 anos depois, imaginem isso. Por uma circunstância da vida, foram levados a fazer um exame de DNA e identificaram que aquela criança não era filha nem do marido, nem da esposa. E aí, então, o que eles mais queriam era identificar o filho biológico.
descobrir quem era, onde estava o filho biológico. Feito o contato com o hospital não disponibilizou a documentação, as informações, os prontuários, então foi necessário propor a ação judicial. E como seria proposta a ação judicial, foi incluído também o pedido de compensação por dano moral. Mas o que nos chama a atenção aqui neste caso é o fato de que o hospital, né, a argumentação é que estamos diante de uma situação de responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva que caberia, o ônus da prova do autor seria o dano e o nexo de causalidade. O hospital se defende alegando que a suposta troca, ou que não haveria prova de que a suposta troca ocorreu em suas dependências. Com isso, ele buscaria afastar tanto o nexo de causalidade quanto a própria responsabilidade objetiva. O hospital alega que, no caso, não é responsabilidade objetiva, porque ainda não estaríamos na vigência, o fato aconteceu antes da vigência do CDC. Mas há outros argumentos para a responsabilidade objetiva, o que não é o caso. A questão aqui é, com base no artigo 373, parágrafo 1º do novo CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova, ainda que a responsabilidade não seja objetiva, ou seja, ainda que estejamos diante de uma situação de responsabilidade aquiliana, em que caberia ao autor fazer a prova da culpa, né, do hospital, nós estamos pleiteando, ou fizemos o requerimento dessa distribuição dinâmica. O hospital é quem deveria fazer a prova, porque, nos termos do 373, do parágrafo 1º do CPC, é muito difícil para os autores fazerem esta prova, e é muito fácil para o hospital fazer a prova de que eles têm um protocolo seguro para evitar que isso aconteça, e que esse protocolo seguro foi devidamente observado neste caso concreto. Em razão disso, nós fizemos o requerimento para que o ônus desta prova fosse, na verdade, distribuído de forma diferente e fosse atribuído ao hospital. Estamos ainda aguardando a decisão de saneamento, mas acreditamos muito que vai ser deferido. E a outra situação, bem rapidamente, uma questão também interessante relacionada a compra e venda de um imóvel na planta, e essa ação também é interessante porque envolve a discussão da natureza jurídica do contrato que foi celebrado. O contrato é denominado de contrato de construção a preço de custo, é o nome do contrato. E o que se discute nisso? A responsabilidade da construtora, da incorporadora, pelo atraso na entrega da obra, pelo atraso na entrega do apartamento. Foram quase 2 anos de atraso na entrega. E a construtora, a incorporadora, ela alega que não pode ser responsabilizada por isso, que não pode ser responsabilizada pelo pagamento da multa prevista no contrato, porque seria um contrato de construção a preço de custo, construção por administração, né? Uma das espécies de construção. Mas, na verdade, embora o nome do contrato seja esse, o que de fato aconteceu não foi isso. O que de fato aconteceu foi a aquisição de um imóvel na planta. E esse é o nosso, esse é o nosso argumento. Então, mais uma vez, na distribuição do ônus de prova, a construtora alega que que a natureza do contrato seria construção por administração e que o atraso teria decorrido do inadimplemento, que alguns dos condôminos não teriam feito
o pagamento das prestações no momento oportuno, e que então isso teria implicado no atraso, né, teria impedido o avanço da obra. E aí, mais uma vez, nessa distribuição dinâmica do ônus da prova, caberia então a ela fazer esta prova, ainda que a natureza do contrato seja a que ela alegou. Nós estamos argumentando que não, que esse contrato não tem a natureza de um contrato por administração, porque nos termos da 4.591, que vai regulamentar a incorporação, os requisitos não estão preenchidos, há vários requisitos que não estão preenchidos. A construtora simplesmente criou uma situação para poder se valer das vantagens para ela de uma construção por de uma construção a preço de custo, né, construção por administração. Então, fizemos essa solicitação, esse requerimento, e esse já foi deferido, então conseguimos organizar aí essa distribuição. Queria só chamar a atenção de vocês para a importância dessa ferramenta, desse instrumento, que é a distribuição dinâmica do ônus da prova. Ótimo, Marco. Muito bem, muito bom. Destacamos uma jurisprudência recente do STJ, né, em que fala que a inversão eventualmente pode levar, inclusive, à carga, né, do pagamento para a parte a qual foi invertida. A doutora Priscila até falou que, eventualmente, juízes aqui, nos nossos casos, né, têm determinado, quando o juiz muda o ônus, ele manda o outro sujeito também pagar, e a gente tem conseguido reverter aqui em várias decisões, por decisões do órgão adquém, né, o TJ, eventualmente, aqui. Mas é uma decisão para ser discutida e repensada. E aqui a decisão fala até que essa inversão do pagamento não é dever, mas é uma faculdade dentro da prova processual requerida, né, como dinâmica. Está aí uma questão muito interessante também, a produção antecipada da prova, que é muito importante sobre vários. A gente tem alguns casos aqui, e outro dia nós discutimos muito, né, que é uma situação muito sui generis. Por qual circunstância? Nós estamos trabalhando a produção da prova, porque ela pode se deteriorar até a causa principal, né? Ela pode viabilizar uma autocomposição, pode até justificar ou até evitar a ação. Na maioria das vezes, ela justifica a ação que a gente vai propor. E vejam bem, assim, né, como alguns casos a gente tem aqui, que é pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, que a gente até viu o que é isso em momentos anteriores, é apenas para a prova, não se discute mérito, tá? Então, se for nomeado perito, vai ter oportunidade dos assistentes e oportunidade de quesitos, tem que haver comunicação prévia dos assistentes provada no processo também, para não gerar uma nulidade nesta situação antecipatória, que é muito importante também para a gente em alguns casos, tá? Mérito não, só para compor a prova. Jefferson, me permita só fazer uma parte aqui de 1 minuto. Chamar a atenção para o fato de que o CPC de 2015, ele ampliou, ele deu mais relevância à produção antecipada de prova. No CPC de 73, a produção antecipada de prova, ela se concentrava basicamente nas situações em que havia o risco de impossibilidade de produção futura da prova, de deterioração da prova, enfim, o CPC de 73 se concentrava basicamente nesta situação. O CPC de 2015 ampliou o leque e passou a permitir que a produção antecipada de prova também seja feita em outras situações, como, por exemplo, a obtenção de informações que possam viabilizar a autocomposição. Eu quero fazer a prova não porque ela vai se deteriorar, não porque há o risco de não conseguir produzi-la futuramente, mas porque, tendo acesso a essas informações neste momento, eu consigo eu aumento a chance de uma autocomposição, ou mesmo eu consigo identificar que não há razão, não há fundamento para a propositura da própria ação. Portanto, tendo acesso a essa informação ou a este documento, eu evitaria a propositura ou confirmaria
a necessidade de propositura da ação. Então, o CPC de 2015, ele ampliou, ele deu mais força para a produção antecipada de prova. Perfeito. Obrigado, doutor Omar. E é sempre bom esse debate. Então, um debate que o doutor Igor já falou, gosta muito, usa muito, ata notarial. Né? Não é nova, né? Daí confirma as informações do doutor Igor, que usa há bastante tempo isso aí, né? Quer falar, doutor Igor, sobre a ata? Olha, tem muito para nós falarmos sobre a ata notarial. É um instrumento fabuloso para nos oferecer segurança, fé pública às nossas provas. Ela atingiu um status, né, realmente diferenciado no Código de Processo Civil, e a gente, sabendo usar a ata notarial, gente, você cria tanto atalho, né? Exato. Nós aqui, por exemplo, já deixamos, vale essa experiência de precisar, de mandar requerer a emissão de uma carta precatória para ouvir alguém em outra capital, do outro lado do país, para falar uma coisa essencial, uma coisa pequena, ou mostrar algo. Vocês já pensaram que em uma ata notarial, com uma ata notarial, você consegue abreviar um depoimento pessoal e até a apresentação de um produto, de uma certa situação, de uma diligência judicial, de uma verificação de algo por um oficial de justiça. Isso tudo que eu estou dizendo aqui, algum oficial de justiça para chegar, para certificar que tem algo, por exemplo, instalado no imóvel tal. Nós aqui precisávamos provar que um posto de gasolina longínquo estava abandonado, um terreno caro de 2.000 metros. O que nós fizemos? Uma ata notarial. A gente precisava ouvir uma pessoa muito longe, muito distante, num lugar difícil. Poxa, nós ocuparíamos 2 juízos. O deprecante e o deprecado, para emitir, para mandar, para cumprir, para ouvir, para chegar a gente, deslocar gente do escritório em outro lugar e depois voltar. E isso demoraria quanto tempo? Não se sabe. Fomos lá simplesmente com o cartório de nossa confiança, lícito, justo e rápido, fizemos a ata notarial e a apresentamos em juízo. Os magistrados, aliás, vibram com essa situação porque sabem dos atalhos que se oferecem. E se a gente for imaginar, né, com relação à discussão de provas, etc., como é que fica difícil, não é mesmo, Omar, Jefferson, todos aqui participantes, o questionamento de uma ata notarial? Vamos entrar na cabeça do ex-adverso, que quer questionar a sua prova por ata notarial. Qual será o desafio dele? É muito grande, né? Ele vai desafiar o quê? A fé pública de um cartório? Do tabelião? Né? Então, realmente, o status dessa prova depende muito de nossa criatividade para acelerarmos o processo. Imaginemos, pois, que estaríamos aqui fazendo essa reunião, discutindo um contrato, que depois nos trouxesse uma lide. Para ganhar tempo, que alguém quisesse, por exemplo, periciar o vídeo, verificar, e se nós trouxéssemos um tabelião para certificar em ata notarial os termos de uma conversa por WhatsApp, de e-mail, o simples e-mail já é aceito. Mas você quer acabar com a briga? A coisa é grande, a coisa vale. Faz a ata notarial, né? Nós tivemos um depoimento numa situação bancária de uma fraude muito grande que a gerente nos narrava, e bastante aflita e etc. O que eu fiz? Eu falei, um momento. Liguei no cartório, um ex-aluno, aliás, de muito prestimoso, falou, Igor, professor, estou correndo aí. Chegou lá e lavrou tudo em ata notarial, aquilo que estava acontecendo. Nós conseguimos eliminar e ainda conseguimos um parceiro fabuloso em nossa briga, que foi o Ministério Público,
tudo por conta desta criatividade com a utilização da ata notarial. Nós aí nas diversas áreas em que atuamos, precisamos trazer essa criatividade, tá? Eu ficaria aqui narrando horas e horas de como utilizamos. Gente, vamos usar a ata notarial com foto? O que tem? Cansei de fazer isso. Esse caso do posto, juntamos um tanto de foto, tá? Juntamos um tanto de foto, tiramos lá que ele certificou que as fotos eram ali, e etc e tal. Ficou maravilhoso. O juízo se pautou com grande prudência e acerto sobre aquela ata. E olha, que bom, tiramos o ônus já do tão encarregado judiciário, né? E passamos à nossa celeridade. Então, é esse o recado que eu dou nesse sentido, ok? Para transcrição de conversas, de reuniões, olha, discussões societárias, brigas contratuais. Meu Deus do céu, quantas vezes pus ali, né, junto comigo, esse escrevente do cartório que se pôs a relatar o que se passava, né, que estivemos realmente presentes, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que marca essa situação. É muito bom, né? Para não me delongar mais, a gente traz fé pública, celeridade, praticidade e até economia, tá? Para muitas situações. A gente fala de uma ata notarial que você ganha 1 ano, 2 em um processo fácil com essa criatividade de utilização da ata notarial. Ok, gente? Perfeito. E tem juízos aqui de Belo Horizonte, né? E vários outros aqui que nós temos atuado, São Paulo, no sul do Brasil, Nordeste, né? Como nós temos muita atuação também, que tem, para evitar algumas audiências, peçam a ata notarial. Veja bem, um único artigo, 384 do CPC, mas que dá uma informação de extrema utilidade, para certificar a existência e o modo de existir de um fato. Então vai lá e narra. Uma reunião societária, uma circunstância de uso campeão, uma circunstância de discussão de crédito sobre um imóvel, uma penhora, um fato que você queira demonstrar, é um excelente mecanismo, uma excelente ferramenta para a gente utilizar, tá? E só para voltar uma ponta que eu esqueci, Jefferson, claro, aí nos nossos, eu tenho me valido muito, que tem um potencial muito forte nas nossas buscas liminares, tá? Porque a liminar, ela precisa ali do fumus boni iuris, né? Desse bom direito que a gente faz robustamente, mas o periculo in mora, né, que a gente pode demonstrar muito claramente com situações de ata, um bem deteriorando, um imóvel exposto, e como também a necessidade, essa fumaça de bom direito. Porque isso gera uma tranquilidade ao magistrado, não obstante você junte outros tipos de foto, quando você junta uma ata notarial, há uma divisão de responsabilidades, poder público com o suporte também ali acessório, que é o cartório, né? Então o magistrado fala, olha, eu posso realmente, me sinto mais confortável em conceder essa medida liminar, vez que vejo com mais clareza essa fumaça do bom direito, narrada aqui com a ata notarial de fé pública. O magistrado também se resguarda de um equívoco sério. É muito tranquilizador, né, para ele poder decidir com base numa ata notarial. Reparem vocês que todas as vezes que a gente tiver uma tutela de urgência, alguma coisa, e usarmos uma prova como ata notarial, ele quase que invariavelmente baseará a sua decisão nessa ata notarial. Tá? Então vale aí você gastar um tempinho, investir um tempo e trazer essa prova robusta aos autos, né? Exatamente. Vamos que o nosso tempo é curto, né? É curto, vamos lá. Olha, se não der tempo também, depois a gente fala, tá? O negócio aqui é isso, estamos em casa, né, gente? E nós vamos disponibilizar, vamos disponibilizar esse resumo. É importante a gente passar por essa prática aí, mas vamos lá. Isso. Vamos ver o que a gente consegue enfrentar mais aí. Depois quero ver, oportunamente, o rol taxativo, tá? Do agravo para a questão de discussão de prova, que a gente tem que pensar isso aí
porque a forma de discussão da prova está distinta com a concussão PCPC novo, tá? Por causa da nova regra de rol taxativo do agravo. Mas vamos lá, isso aí também vai dar pano para manga, hein? Vai ser bom para conversarmos. Exato. Essa jurisprudência nova confirma tudo que nós falamos, porque vários depoimentos juntados nos autos por atas notariais confirmaram as situações fáticas, né? Uma decisão recente também, aqui de Minas, de fevereiro desse ano. Confirma o bom uso da ata notarial. Vamos juntar depois essa decisão, né? Sim, Priscila, vamos juntar essa decisão para os nossos colegas todos aí, no reporte depois do nosso encontro e no resumozinho aí, tá? Por favor, Cida, vai ser muito bom isso. Perfeito. Depoimento pessoal é uma situação muito usual, né, dentro dessas práticas, sobretudo consumerista, e uma novidade muito forte trazida é a forma de videoconferência. O juiz pode determinar a colheita disso fora da comarca, dentro das regras do depoimento pessoal, né, que isso possa ser, então, viabilizado. A novidade é a tecnologia sendo utilizada e não vai sair cada vez mais aprimorada dentro do nosso processo, né? Temos que trabalhar com isso o tempo inteiro. Lembrando aqui uma nova decisão também do STJ, todas elas são muito bem pesquisadas pelo escritório, para a gente trazer coisas muito recentes aqui de atualidades, tá? Que o depoimento, né, embora seja esta confissão, até como confissão eventual da parte, ela é uma situação de prova relativa, e aí o juiz vai ter que confrontar certas circunstâncias, né, do processo. Bom, existe uma súmula na questão do DNA, né? Aquele que se nega ao DNA aqui, ele já faz prova de que ele poderia ser pai. Aqui existe essa súmula de 2004, tem um pouco aí debatida, mas de 2004, sobre investigação de paternidade, que também evoluiu muito nos processos. Confissão é importantíssimo a gente ter o conceito dela enraizado, porque a confissão é quando alguém, a própria pessoa, ela fala alguma coisa que lhe desfavorece, que não é boa para ela, né? E este fato, esta prova processual, tá? Ela, em relato, ela traz uma prova robusta para o processo. É uma situação muito peculiar nos autos em que alguém confessa a prática e a existência de determinado fato para a gente poder trabalhar como elemento de prova. É comum, raríssimas vezes, né? A gente tem muito visualmente isso estampado no direito penal, quando há uma confissão sobre determinado fato delituoso, tá? O procurador pode fazer apenas com poderes especiais. E se a demanda, o objeto, a causa de pedir for sobre direitos reais, né? A confissão não basta por apenas um dos cônjuges, tem que trazer o outro cônjuge também para convalidar ou validar, melhor dizendo, essa confissão. Tudo bem? Ela só poderia ser anulada, eventualmente, por um caso de coação ou erro de fato, né? Situação, uma pessoa está sendo coagida de fato, pode ser até subjetivamente, e ela vai lá e presta uma confissão que lhe desfavorece, mas não considerando a realidade, porque ela está sofrendo pressões, né? Ou então a pessoa fala, olha, eu achei que o fato era esse, então expus dessa forma. Nessas circunstâncias, poderia haver a anulação, né, a revogação dessa confissão dada em juízo. Exibição de documentos também muito utilizado, né, porque às vezes o sujeito que propõe a demanda, ele não tem aquele documento ou a coisa, o documento ou a coisa, e é necessário que alguém apresente isso em juízo, né? Então existem duas súmulas aqui do próprio STJ, que fala até propriamente dito na ação de exibição de documentos, não cabe aplicação de multa condenatória, já de 2009, né? E outra aqui relacionada a custo pela emissão dos serviços de órgãos públicos, tá? Então, na exibição, eventualmente, esse custo tem que ser pago pela parte. Claro, aqui nós estamos falando de livro societário, essa súmula 389, que mesmo a companhia privada, né, ela ao emitir algumas certidões, ela pode ter alguns custos, a parte tem que cumprir com esses encargos para que a prova seja apresentada ou exibida.
Tudo bem? Ou a coisa, a prova, documento, ou a coisa. Prova efetivamente documental, é o que nós estamos muito atualmente e exaustivamente aprendemos na academia e fora dela, a prova mais comum de se apresentar nos autos. E o documento materializado, né? E aí nós temos fotos, mensagens, vídeos, né? Como elemento de prova. E nós já utilizamos também, como ata notarial, elemento de prova documental, né? Que o tabelião eventualmente fizesse a lavratura sobre mensagens de WhatsApp trocado que tinha no conteúdo daquele celular, eventualmente ele lavrou por ata, declarando a existência do fato. Em computadores, nós já fizemos isso, tabelião, relata para mim o que tem aqui no diretório C desse computador para mim. Então ele fez a ata notarial, servindo aí de elemento probatório em várias situações. No dia mesmo nós estávamos discutindo internamente, eu e o doutor Igor Mascarenhas, sobre a possibilidade ou não dele poder mandar um documento para terceiros, ele autenticando, né, com a fé de advogado, que o documento copiado ali tinha validade, era autêntico, né? E o CPC ele comprova isso, destaca isso aqui, e assim nós fizemos, a questão foi resolvida, né? Os documentos, eles devem ser apresentados nos originais, mas a gente sabe que os autenticados têm a mesma validade, os autenticados pelos advogados e os emitidos por autos eletrônicos. Raríssimos casos que os juízes têm pedido os títulos originais para serem entregues em juízo, até porque o judiciário não tem condição de ficar guardando tudo isso em cofre, não é verdade? Uma situação fácil. Só para fazer uma... Desculpe aí a intervenção, o doutor Sérgio Gilberto, nosso querido colega da SEAT Cachoeira, né? Advogado atuante, nos brinda sempre com a participação aqui, fez um questionamento interessante sobre a utilização das atas notariais, né? Ele questiona, dado ao tamanho do nosso país, né? Aliás, um país continental, com tantas comarcas, tantos lugares, e se todos os cartórios estariam aparelhados para nos oferecerem a ata notarial, né? Realmente tem lugares onde a dificuldade se faz maior, né? Sim. No dia que a gente faz audiência aqui, que o advogado vai de canoa, não é brincadeira não, né? Lá na parte norte do Brasil, em época de cheia, já fizemos audiência e chegamos de canoa ao lugar. Bom, mas tem lugares que há realmente dificuldade, mas a ata notarial ela é tratada, né, com objetividade pelos cartórios, ela tem, inclusive, é retratada pela, acho que a Lei 6.015, né, que trata disso aí de maneira geral. Então, os cartórios de nota têm por obrigação realmente fazer, né, esse relato com fé pública do que eles presenciaram e viram, né, ainda mais agora com o CPC. Mas certamente, doutor Sérgio, a gente tem lugares que tem dificuldade, sabe? Sim. Chega em lugares que as pessoas falam, eu não sei fazer isso não, doutor, a gente nunca viu, a gente nunca fez. A gente até manda modelinho, sabe? Manda modelinho, mostra aqui, você está fazendo, olha essa como é que ficou bonita, e muitas vezes eles até, o Igor Mascarenhas me narra que já fez, então o pessoal fica muito satisfeito. Eu falei, a gente precisa aqui de sua seriedade para narrar o fato tal qual está, né? Então, é bacana. Temos desafios, sim, por esse Brasil afora aí, mas o enfrentamos. E certos tabeliões a gente vai lá e mostra na legislação como é que isso é contemplado, como é que está até a obrigação deles de realizarem essa ata notarial, né? Temos aí algumas dificuldades, mas não são tão intransponíveis, não, né? Com certeza. Exato. E só fazer uma retífica aqui, de fato temos essa Lei 6.015, mas a Lei das Atas foi a 8.935 de 94. Eu falei a Lei Geral. Exato. E mais, a gente pode levar eventualmente o cartório que se dispõe a se deslocar, nós podemos levar, doutor Sérgio. Você pega aquele escrevente, né? Fala, ó, vamos, nós temos que atestar um fato, não há essa jurisdição por competência definida o cartório, por exemplo, né? Em São José do Rio Preto é o único que faz daquela localidade. Não. A gente pode carregar, eventualmente, esse eventuário. Porque ele vai narrar o fato, não é o que a gente está falando, nem o que nós estamos demonstrando de forma unilateral. Ele vai narrar o fato e a existência dele. Tá? Então, isso é muito bem utilizado e bem lembrado com essa pergunta nesse momento, né? Falsidades. É possível? Arguição? Temos que arguir num primeiro momento.
que o documento foi juntado, ou se já foi juntado na inicial, no momento de contestar ou fazer a réplica, a impugnação, né? Esses são momentos preclusivos, muita atenção para a nossa atuação aí, tá? Temos que estar atento. E uma questão muito interessante, se o documento é particular e há uma arguição de falsidade, desde a impugnação dessa falsidade, ele já perde aquela fé pública até o final da sentença, que vai ser comprovatória, né, da falsidade ou não, mas ele perde desde a impugnação. Já os públicos não. Se houver um documento público, daí a força, conforme o doutor Lito está falando, a força da ata notarial, né, que tem fé pública, se houver uma arguição de falsidade, seja a qualquer objeto sob a ata notarial, ela não perde a fé pública desde a impugnação, mas somente com a sentença que a declarar, aí sim ela poderia, exemplificativamente, da ata notarial, perderia sua falsidade, assim como qualquer documento público, tá? Então, temos que ter essa atenção para essas arguições de falsidade do procedimento. Muito viva, né? Muito válida também. Acho que a Priscila tinha uma informação quanto à arguição de falsidade, Priscila. Eu posso interromper? Eu, na verdade, claro, tenho uma dúvida, porque essa questão acontece muito com o Banco Mercantil. Essa arguição de falsidade, ela é explícita? Porque o que ocorre, muitos casos do banco, os autores alegam a validade do empréstimo. Então, eu entendo que no primeiro momento ele já está arguindo a falsidade, né? Que ele ajuiza a ação alegando que não fez o contrato. Aí nós juntamos em sede de contestação o contrato e o autor não de forma explícita, não fala o documento é falso, mas ele acaba arguindo de outra maneira, falando que não firmou, que a assinatura não é dele. Isso já seria uma arguição de falsidade? Doutora Nicole, se alguém quiser complementar, fique à vontade. Olha, tratando de direito consumidor, que é a nossa seara, sobretudo a sua, né? Nós temos uma diferença, porque aí a lei consumerista protege o consumidor, o juizado ou o juiz, que isso tiver invocado, ele pode eventualmente até trabalhar que foi, sim, uma arguição de falsidade e querer trabalhar em cima disso. Agora, numa matéria de direito civil, em que impera pacta sunt servanda, autonomia privada das partes, aí é uma situação mais cautelosa, né? O sujeito tem que evitar fazer esse incidente de arguição expressamente para que isso possa ser questionado. A minha pergunta é justamente nesse sentido, porque na maioria das vezes ele faz essa arguição, né, de forma bem minuciosa, e aí quando o juiz determina a perícia, a gente volta até no caso das provas, ele determina que só o réu arque com esse ônus da perícia. Em muitos casos, eu faço a manifestação justamente nesse sentido, né? Voltando lá ao CPC, a parte que argui a falsidade, que é a responsável pelo pagamento. Mas muitas vezes o juízo ele acaba determinando que o banco efetue o pagamento desses honorários periciais justamente para averiguar a questão da validade da assinatura desse documento, desse contrato, e ao meu ver, essa decisão é absurda, porque quem suscitou, mesmo que de forma implícita, né, a falsidade de documento foi o autor, e em várias ocasiões, ele implicitamente, de forma bem sutil, em sede de réplica, em sede de manifestações, ele fica questionando ali a validade do contrato, daquele documento, mas em momento algum ele chega e fala explicitamente, esse contrato é falso. Então, eu questiono muito nesse sentido, porque em muitas ocasiões, quando é determinado essa inversão do ônus da prova, nós agravamos da decisão, né? Nos casos de justiça comum, casos do juizado, nós ficamos de mãos atadas, né? Apesar do rito dos juizados, a gente vê muito também a produção de prova pericial em sede de juizados, e o cliente não tem muito o que fazer a não ser pagar. Mas nos casos da justiça comum, nós agravamos e
em alguns casos até obtivemos êxito, porque não foi requerida por nós a prova pericial, a parte autora, mesmo que de forma implícita, arguiu a falsidade do documento, mas mesmo assim o ônus do pagamento recai sobre o réu. Uhum. Então, a pergunta era nesse sentido, se essa... Isso aí... Ah, me desculpe, Nicole, estou acelerado aqui. Não, Até pode falar. Omar pode nos ajudar ainda mais nisso aí, mas isso aí, na minha visão, é uma distorção, né, dessa inversão do ônus da prova, né, que foge absolutamente da situação de pecúnia, de arcar, de produzir uma prova, de ser obrigado a produzir uma prova, tá? Isso aí precisa ter um enfrentamento melhor, nunca concordei com isso, tá? Mesmo porque na justiça comum o caminho não há outro caminho. O caminho não é você obrigar, por exemplo, a instituição bancária, porque ela seria dotada de uma supremacia financeira e técnica, obrigá-la a produzir a prova, tá? Mas há outro caminho também da perícia ser bancada pelo Estado, né? E se construir a possibilidade de custas finais, né? O que você acha disso, Omar? Tá mudo. Desculpa. Acostumado com as aulas a estar com o microfone sempre aberto, então a gente fica, quando está fechado, a gente esquece. Eu, inclusive, já discuti isso, né? Eu e a Nicole já conversamos em vários momentos sobre isso. Eu entendo também, eu concordo com você, Igor, que o fato de inverter o ônus, né, trata-se de um ônus, então que não seria possível obrigar a sua realização. Claro que a partir do momento em que a parte não se desincumbe do ônus, isso vai repercutir, haverá repercussão. Mas eu concordo com você. Acho que não seria possível obrigar a parte a fazer o recolhimento, fazer a prova. Isso aí, uma hora, Nicole, vamos sentar que nós vamos enfrentar esse negócio, nós vamos passear lá em cima, tá? Olha que nós vamos passear nos 2 tribunais lá de Brasília com isso aí, que já tem esse enfrentamento, certamente, mas esse tipo de obrigação viola aí muitas situações, tá? A inversão do ônus da prova não implica em você, por exemplo, ser obrigado a produzir prova contra você. Exato. Isso. Na verdade, a gente já discute isso bastante, né, nas nossas teses. A gente fala da questão do artigo 429, né, que cabe àquela parte que suscitou a falsidade do documento efetuar o ônus do pagamento. Mas o que a gente percebe, infelizmente, principalmente em se tratando do direito do consumidor, que essas regras não são aplicadas, né, e que mesmo quando implícita ou explicitamente a parte autora, né, no caso aqui que nós representamos o réu, mesmo quando ela argue a falsidade desse documento, o juiz acaba por ignorar por completo isso e determina mesmo que o custeio, né, dos honorários periciais recaia sobre o réu. Ignora também o que está disposto no Código de Processo Civil, que quando, né, o juízo, né, que determina que seja rateado entre as partes, mas infelizmente o que a gente percebe, principalmente se tratando de casos, né, que versam sobre a legislação consumerista, é que isso é completamente ignorado, e esse ônus acaba recaindo, né, sobre o réu exclusivamente, e gera uma série de prejuízos, né? Porque caso a gente não efetue o pagamento, já tem aquele precedente, né? De que não quisemos provar, e aí, em muitos casos, a sentença, no caso, é bem prejudicial ao cliente. Muito bom. Já trouxe... desculpa, doutor. Só para... Eu vi que ficou uma ponta da pergunta do doutor Sérgio aqui. Me desculpe, doutor Sérgio, que eu não respondi toda, né? Que ele também falava. E em caso de negativa do cartório? No caso da ata notarial, né? Ele falou, não sei, ou não quero, ou não vou fazer.
E até me lembro, né, doutor Sérgio, um caso peculiar que a gente já vai vivendo aí muito tempo no direito. Uma vez nós fomos fazer um protesto lá em Santa Cruz do Capibaribe, né, no nosso querido Pernambuco, lá no sertão, um protesto de um valor muito considerável, beirava a 1 milhão pela companhia Cedro e Cachoeira, né, e chegamos lá para fazer o protesto, tal, de um título, e a tabeliã falou assim, compadre fulano de tal? Protesto não. Você tá doido que eu vou fazer isso com o compadre? Não tem jeito, não. E eu falei, meu pai, né? Surreal isso. Surreal isso. E nós conseguimos resolver com habilidade à época e chegamos, senhor, pelo amor de Deus, eu vou ter que levar isso à corregedoria, né? E a gente tem a primeira saída de uma corregedoria, de uma conversa, e tem a obrigação de fazer do cartório de cumprir lei, Sim. né? Então, obrigação de fazer e mais. Nós poderíamos compelir esse tabelião, em caso de justificativa e tal, a fazer. Tem o trato junto à corregedoria e ainda a possibilidade de reparação pelo prejuízo que tenha causado em virtude da perda de uma oportunidade, de uma situação da produção de uma prova que seria inexorável para resguardo de um bom direito. Exato. Né? Então, a medida é essa, seria desgastante, talvez perdêssemos o tempo, mas poderíamos nos valer da corregedoria e do próprio judiciário. Perfeito. Uma pergunta que é importante para todos nós, o doutor Igor gosta muito dela. Oralidade em prova documental, é possível? E aí? Isso aí legal design, né, doutor Igor? A gente tem feito aqui, olha, incrível, né? Nesse momento aí de pandemia, o que a gente despachou com magistrados, com colegas fabulosos por esse Brasil aí, muito juiz bacana, conhecemos gente demais nesse Brasil, nunca conversei com tanto juiz, nunca conversamos com tantos colegas aí por esse Brasil afora, fizemos despachos virtuais, seja pelo Teams, pelo Zoom, mandamos despachos, súplicas, imploramos via QR Code. Acho que tem juiz que viu até de curiosidade, sabe, gente? Que ele falou, pelo amor de Deus, aqui esse advogado tá arrumando aqui, mandando QR Code para eu ver, vou ver, e viu, e funcionou. Aqui, ó. E compreendeu, a gente manda isso na petição, né? Eu tô falando também dos despachos. Agora, de prova, eu estava debatendo esses dias aqui, com o Jefferson também, com o pessoal aqui no escritório, com o Fábio Júnior, né? Falou, olha, gente, não tem lugar nenhum que está me impedindo de fazer uma narrativa na petição inicial. Né? Sou atrevido, vou fazer isso, não estou fazendo ilícito, não estou ferindo o procedimento, então que cria jurisprudência dizendo que não dá, eu acho pouco provável. Às vezes, a gente junta em petição muita prova, muita coisa, muita circunstância, de vezes de grupo empresarial, de correlações sutis, de provas documentais de volume grande. Tem horas que a gente junta um QR Code e faz uma breve narrativa, explanação ao juízo, animada com apresentação de provas. Olha, tem funcionado fabulosamente e acho que os magistrados estão gostando. Desde que a gente mostre com muito fundamento onde é que está cada papel que você juntou, cada foto que você juntou, cada destaque que você deu num documento. Olha aqui essa matrícula do imóvel, veja aquela foto, compare isso, é o mesmo local, é assim, é assado. Uma breve narrativa esclarecedora ao juízo. Vou te contar que você pouparia do magistrado horas de análise que a gente não sabe se ele tem. Sim. Né? Ele deve estar com 10 mil processos ali, meu pai, e você junta lá seus 1000 documentos e está exigindo que o magistrado dê conta de uma nota de rodapé que está na página 1352, entendeu? Verso. Não é possível. Então, nós advogados temos que acordar para isso também, para dar essa clareza, para termos uma boa comunicação. Né? Só não juntei uma musiquinha de fundo, porque o Mascarenhas me xingou aqui, falou que eu estava muito cara de pau, né? Também não precisa, né? Quem sabe no futuro, mas fizemos uma animação legal das provas passando, né?
E a gente com a narrativa por trás, bastante séria, eloquente, mostrando como se fosse o mouse passeando nas provas, indicando os acontecimentos, tá? Em QR Code e em clique. Fica fabuloso. E mais, fizemos despacho assim também, mandamos para juiz, tá? Pegamos o processo, olha que bacana essa experiência, gente. Eu sou aficionado por essas coisas, sabe? Esses atalhos do direito. Mandamos o QR Code para o magistrado. Quando estávamos conversando, como a gente senta na frente do magistrado, né? Aquele nosso colega magistrado, operador do direito, ele abre os autos, né? Ele vai se inteirar da situação, deixa eu me ver, doutor, vamos olhar. Aí a gente já foi passeando no processo, olha só. A gente manda um QR Code passeando no processo para ele. Vê aqui na página tal, identificação tal, se eu ver o que aconteceu isso, e nos remete àquela manifestação da página tal. Veja, excelência, essa situação de temeridade acontecendo aqui nos autos. Então, você vê nessa súplica clara, resumida, objetiva, com essa tecnologia, acontece. Não vejo vedação no Código de Processo Civil. Não vejo. Né? Ninguém nunca disse que na petição inicial é vedado a apresentação de mídia. Aliás, é uma prova absolutamente aceita. Só ninguém nunca falou a respeito de eu juntá-la no corpo da petição e conversar com o magistrado. Enquanto não me vedarem fazer isso, vou estar fazendo, tá? Porque eu estou achando bastante bom, respeitoso e produtivo. Exato. Doutora Nicole da Unimed está falando aqui, confirmando isso, que o legal design ajuda bem, de fato, muito, né? Muito. Tal qual a apresentação, a gente pode fazer esse despacho aqui com os autos eletrônicos, destacando os pontos que a gente quer chamar a atenção do magistrado e disponibiliza ali um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e 30, bem sucinto para que ele tome pé. A doutora Carolina, né, da Federação, nossa colega. Exatamente. Muito participante aqui sempre. Obrigado, Carolina, pela sua participação. Nos engrandece muito. E, Carolina, você me ajudou a lembrar, nas nossas petições, nos valendo do legal design, com relação a provas, né, a gente cola uma certidão, por exemplo, né, de alguma coisa, uma certidão de Receita Federal, hipoteticamente, né, numa petição. A gente pega o ponto daquela certidão que nos interessa, dá destaque e deixa ao lado para o magistrado clicar o próprio símbolo da Receita Federal, do Google, para que ele viaje, interaja, passe naquele lugar. Além de você facilitar a vida do magistrado, você mostra a probidade da sua prova, a clareza, a luminescência, né? Vamos dizer, daquela instrução. Você está mostrando aqui, o senhor excelência, o senhor clicou aqui no ícone do Google ao lado, o senhor vai ver como é que está o local, discussão de imóveis, isso é fabuloso. Então, gente, eu sou entusiasta disso, estou aqui para a gente conversar muito a respeito disso. Quem quiser me ligar, vamos conversar, nós vamos tomar café, dá ideia boa para mim, vamos trazer aqui, né? Para nós discutirmos essas coisas. As nossas petições aqui estão cada dia mais interativas. E tem muitos colegas juízes, né, que a gente, dada aos anos de academia, muita gente, muitos juízes que foram alunos nossos, já tive essa alegria, né? E advogados, promotores, todo mundo, a gente debate essa situação. Já peguei essa petição, já mostrei a alguns juízes, eles falam, Igor, olha, não estou vendo o óbice, não, e a gente vê isso com ótimos olhos. Aliás, eu tenho uma curiosidade enorme, quando chega uma petição dessa aqui, a gente clica mesmo e vê, tá? Vê mesmo. E mostrei a minha conversando, falou, olha, eu ia me divertir, mas ia adorar, você me passou aqui. Se a outra parte quiser briga com alguma coisa, a gente viu que a sua fala é séria, é honesta, ela vem respaldada pelos documentos juntados. Outra situação de criatividade no direito, hein? Ganhamos celeridade, assertividade, economia. Vamos estar atentos para essas peças assim, hein? Nos casos aqui, por exemplo, das situações, exemplo de Localiza também, que nos assistem aqui, né? A gente mostra a dinâmica de acidentes em peças, com acesso ao Google, vai na rua, gira e vê como é que aconteceu o acidente com os veículos, né? Com fotos, e passeando pelos BOs, né? No próprio corpo da petição.
Exato. Além de mostrar a sua franqueza, o juiz se sente à vontade, você ganha muito tempo. Muito tempo. Vale lembrar, né, doutor, que a ministra Rosa Weber, inicialmente no STF, numa questão envolvendo imóvel, ela fez essa apresentação, né, utilizando o Google, foi aplaudida aplaudida em sentido figurado aqui pelos demais pares, que achou extremamente brilhante e prática a apresentação dela na sua decisão, né, no voto. Vamos lá, gente, nós estamos com o último slide. Mas então, estou vendo aqui a Carolina, a Natália, estão falando aqui, vocês estão convidadas a gente vir tomar um café, discutir uma peça, a gente abrir um legal design aqui, a gente conversar e pensarmos criatividade. Gente, a palavra se chama, sabe o quê? Comunicação. A minha humilde visão, a comunicação mudou demais na nossa profissão. Ela tem que ser mais leve, ela tem que ser direta, ela tem que ser objetiva e econômica. Nós precisamos lembrar, sobretudo, nunca nos esquecermos de como está a secretaria daquele juízo, as dificuldades, às vezes, daquele magistrado, né? A escrita e evitar, como eu já disse, o que é dispensável, o que é prolixo, o que o magistrado já está cansado de saber. A gente trazer o direito, narrar o fato, mostrar a coisa com brilho. Já nos fatos a gente clareia o que a petição diz. E o legal design é nada mais, nada menos que uma nova forma de comunicar, né? Uma nova forma de comunicar, mais assertiva. Quem sai a essa frente vai ganhar muito. E olha, pela minha experiência, tenho a simpatia, sim, do judiciário, que, aliás, é preciso dizer sobre o judiciário. A gente conversou muito com o Alexandre Zavagli, esse pessoal que está junto ao STF, as consultorias lá em cima. O judiciário tem se esforçado e, digo aqui, tem conseguido, tá? A gente vê que tem escritório que não está andando mais com o judiciário nessa situação. O judiciário, o nosso sistema, vai passar por dificuldades de adaptação dessa virtualidade, como a Nicole, a Dani, a Karina trouxeram para a gente, mas a coisa vai ficar boa, vai ficar pronta. E eu tenho fé que a justiça vai andar muito mais. Vai andar muito. Vai melhorar muita coisa. Aliás, eu sou um otimista de plantão sempre à disposição, viu, gente? Vamos lá, Jefferson, que eu já estou falando demais. Vamos encerrar com duas palavras finais aqui, né? Já esgotamos o nosso tempo, tem algumas colegas, né? A doutora Patrícia Simino, a Ana, a Natália, então estão saindo por conta do horário. Infelizmente, a gente tem esse curto tempo e hoje o tema era extenso. Prova testemunhal, alerta. Advogado tem que chamar, tá? O advogado que convoca, caso ele não consiga fundamentadamente, o juiz pode fazer. E uma prova pericial é a prova técnica. E uma questão que nós temos que chamar a atenção é a perícia simplificada que hoje tem no CPC. O juiz pode entender que não é necessário ter uma perícia para sair dos autos, não sei o quê. Ele pode ouvir o perito, ao invés de ter laudo, qualquer coisa, ele pode então querer uma perícia mais simples, tá? E aí ele vai ouvir o perito para isso, não vai ter laudo, vai ser uma situação mais célere pelo pedida de ofício ou pela prova apresentada nos autos. Como elemento final aqui, a inspeção judicial é cabível, né? Tem fato que às vezes o juiz tem que remontar, ele tem que ir no lugar para ver, ele tem que, em respeito à ampla defesa do contraditório, ele tem que socializar essa inspeção para que as partes também compareçam na inspeção e tudo será lavrado no auto circunstanciados. Agora, você quer ver uma coisa, Jefferson, aproveitando bastante esse gancho aí, para você não precisar incomodar o magistrado, ele deve falar, meu Deus, eu tenho tanto de coisa para fazer, que tenho certeza que eu vou sair, né? Que dia que o juiz vai poder fazer isso? Pode demorar muito. Lembra da nossa ata notarial, gente? Manda pronto para ele. Né? Exatamente. Manda pronto para ele, fala que você vai fazer e mais. Já nos atrevemos a convidar a outra parte para ir junto. Sim. Né? Se ela não foi porque não quis e o escrevente narrou o que aconteceu, fez foto, etc. E o juiz falou, ó, tá valendo, vamos embora. Ganhamos tempo, a confiança do magistrado, o agradecimento e bola para frente.
Isso. Direito fundamental processual, colaboração das partes para o resultado útil do processo. E quando você convida a outra parte, né, com elegância, galhardia, vamos lá, colega, vamos mostrar esse direito, vamos chamar o escrevente, o tabelião, isento, por lei e de fato. Se ele quiser ir, que bom, né? Ninguém está brigando, a gente está discutindo um direito, óbvio, maravilhoso. O judiciário agradece, o cliente também. Exato. Por fim, uma das atualidades, queria chamar a atenção nessa ata do CNJ do dia 6 de outubro, que ela autorizou que todos os tribunais fizessem o juízo 100% digital. Então, isso ainda não foi publicado, mas eles já autorizaram em ata de sessão de reunião. Era o que a gente tinha de importante, extenso, pedimos desculpa pelo tempo excedido, normalmente a gente não faz isso, né, doutor Igor? Mantivemos, mas hoje não teve, o debate foi extenso. O jogo hoje foi de Libertadores, doutor Jefferson. Exato. E foi final na Bomboneira. Então, teve um tempo extra aí, fomos para lá, mas conseguimos tratar, eu acho que de uma extensão grande, com praticidade. Mais uma vez, a alegria enorme estar aqui com vocês todos. Um grande abraço. Mês que vem estaremos de volta, tá ok? Vocês. E noticiaremos também que o nosso escritório está passando por um processo de fusão, né? Noticiaremos isso mais solidamente ainda para vocês, está passando por um processo de fusão com acréscimo de colegas, professores, grandes operadores de direito, como o doutor Gustavo da Mata, doutor José Geraldo Malta, que tem uma afinidade enorme conosco, de atuação, de pegada, de trabalho sério, e vão acrescentar muito no nosso escritório nas áreas trabalhistas, administrativa e fiscal, tributária, de forma a nós termos aí um full service ainda mais solidificado nesse país para divulgarmos mais coisa ainda e trabalharmos com vocês, ok? Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos. Nós vamos encaminhar todo o material depois do encerramento, né? Os slides, as gravações, a gente vai disponibilizar, mandar o QR Code para todo mundo e convidar todos os colegas aqui presentes para os próximos seminários, sempre que tiver alguma posição, quiser expor alguma situação específica, ou mesmo participar da matéria mesmo, tem muita afinidade e quiser nos presentear compartilhando as experiências, nós ficaremos aqui e agradecemos a participação e a presença de todos. Obrigada. Obrigada a você também, viu, doutora Priscila? Com essa galhardia sempre, essa simpatia, essa presença com a gente aí, né, nos ajudando a organizar e construir esse seminário importante para a gente. Cada dia vai tomando um vulto maior e mais colegas participando. Muito bom. Isso. E doutora Jordana, senhora Jordana também, né, Igor, está nos ajudando nessa situação de organização do nosso seminário, nosso diálogo aí também, e a todos. Obrigado a todos. Muito bem, obrigado a todos, grande abraço. Bom, pessoal, muito obrigado. Igor, mais uma vez, foi um prazer. Nós vamos disponibilizar no canal do YouTube essas boa. Pessoal, um abraço, obrigado aí pela presença de todos aí. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Foi ótimo, um grande abraço, até o próximo.